Os olhos de Fernando é a primeira coisa que Juliana vê ao acordar. Não há palavras de bom dia ou toques, apenas aquele par de olhos verdes encarando-a. Aproxima-se um pouco mais, não para tocá-lo, apenas para olhar mais de perto. Alguma coisa está diferente, não apenas uma desconformidade, mas um pequeno conjunto delas. Agora, aqueles olhos passam a sensação de que ela pode respirar de novo, depois de quase se afogar. Howdy aí, gente, eu me chamo Art, mas pode me chamar de Art, caso fique difícil para você. Nesse vídeo, irei fazer uma resenha crítica literária sobre o livro Os Olhos de Fernando, um livro de romance nacional que li recentemente e que eu gostaria de dar uma opinião sobre ele. Eu estou bem feliz de ter finalmente saído da ressaca literária e ter voltado a ler, tendo muitas leituras para fazer e resenhas aqui para postar para vocês. Caso você não tenha visto nenhuma das minhas resenhas que eu já fiz antes, vou deixar aqui no card, que é esse izinho que aparece aí em algum canto, numa bolinha, e em qualquer dispositivo que você tiver, aparece aí para recomendar mais vídeos aqui do canal. No meu canal eu falo de livros de uma forma um pouco mais crítica, porém ainda meio dinâmica, para poder deixar vocês mais entretidos e não ficar uma coisa muito séria e completamente monótona por falar de algum assunto. Então, se você curte esse tipo de vídeo, eu espero que você se divirta com esse daqui também. Dito isso, nós vamos para nossas informações sobre o livro. Os Olhos de Fernando é um livro nacional do gênero de ficção escrito por Joane Medeiros, uma autora pernambucana na qual escreve desde adolescente e fez sua estreia com este livro. Ele foi lançado no dia 23 de agosto de 2025 em edição física pela editora A Relique. Ele possui 204 páginas e é recomendado para maiores de 18 anos por abordar diversos temas pesados, como relacionamentos abusivos, estupro, violência psicológica, depressão, ansiedade, menção a suicídio e luto também. É um livro bem recente, contudo quero mostrar-lhes o que achei da história e conversar um pouco com vocês sobre o que ele conta. A sinopse do livro diz: um certo dia, Juliana acorda e percebe que algo nos olhos do marido mudou. Em meio ao caos e dentro de si, de um apartamento silencioso, ela tenta compreender e reorganizar os escombros de uma vida que já não reconhece mais como sua. Entre copos de vinho, sessões de terapia, memórias fragmentadas e visitas inesperadas, Juliana embarca numa jornada íntima, confusa e brutalmente honesta em que o passado se revela nos detalhes banais. Os Olhos de Fernando é um romance que convida a um mergulho íntimo nos vínculos que nos moldam ou nos aprisionam. Como sabem, eu não tenho o costume de ler sinopses e essa já consegue nos dizer tudo o que a gente precisa para adentrarmos para essa história. Lembrando que recomendo também ler a nota da autora e o prefácio quando forem iniciar a leitura, já que ali tem a lista de gatilhos, que nem eu mencionei antes, e também mais alguns detalhes que a autora quis mostrar e conversar com os leitores antes de iniciar a história para poder deixar todo mundo bem acomodado para esse tipo de assunto que será abordado. Dito isso, vamos para a resenha e eu chamo isso de o alvo atingido da vez. Falando da história, ela é fascinante. Não é algo muito complexo de se entender, principalmente ao observarmos a sensação e peso emocional que ela emana desde seu início. Só pela cena chorosa da protagonista logo no primeiro capítulo e como isso se segue, é completamente imaginável e muito vívido. Como se você realmente estivesse prestes a buscar sentido na vida dela junto com ela. Há diversas cenas que a emoção carrega o brilho daquilo e você assiste como se estivesse numa novela, daquelas com intrigas, lágrimas, reviravoltas, sentimentos e momentos completamente impactantes. Incrível como a estrutura narrativa conseguiu ser linear, objetiva e tocante em tudo que se propôs a mostrar pra gente, nós leitores. Tenho muitas cenas favoritas, mas é inegável que a cena mais icônica desse livro, pelo menos tanto que a autora disse pelos outros leitores, quanto ao que eu achei, é a discussão da protagonista Juliana contra a sua mãe
Marta sobre o quanto tentava buscar ajuda para lidar com o marido, que é o Fernando, e ela não incentivava a filho direito, sempre dizendo coisas horríveis e que afundaram cada vez mais em um casamento arruinado. As cenas de terapias que se intercalam com os momentos da casa são muito interessantes, na minha opinião. Trazem a parte teórica ao Juliana conversar com Janaína, que é a terapeuta, e trazem a parte prática ao vermos as ações tomadas pela protagonista, seja com as roupas do marido morto, os amigos fazendo uma visita inesperada e até mesmo a descoberta de sua gravidez. Tudo isso, ao ser mostrado para nós, torna essa história carregada de dores, tristezas e emoções confusas. E mais uma vez, o que me impressiona ainda mais nisso é que a história não precisou ser longa para te contar o que queria. Um acerto mais que certeiro nela, afinal, vocês sabem que eu aprecio bastante gente que consegue escrever pouco, mas escreve assim, roteiros de filme. Falando agora dos personagens, nós não temos muitos personagens e nem muitos cenários, mas os que tem são como peças de um quebra-cabeça ou auxiliares na jornada de Juliana, a protagonista. Não foram feitos para te revelar sobre eles, mas sim te revelar sobre a vida dela. Ela perceber que a mãe que a tirou de uma situação policial, que os amigos eram convidados e odiados pelo marido, que Fernando, mesmo depois de morto, sim, esse cara tá morto e tá causando um inferno na vida dessa mulher. Tudo isso é mais que suficiente para você ver como ela vai se lembrando de tudo isso. Além de, claro, a terapeuta sempre aconselhar a Juliana a tomar decisões melhores de vida e fazer questão de dá-la apoio de uma maneira muito compreensível. Todas as relações para mim são muito bem feitas e bem colocadas, completamente pontuais, objetivas e que faz você entender ainda mais por que aqueles personagens existem e qual a função deles dentro dessa história e como isso vai realmente nos ajudar a chegar nos clímax dela. Falando agora da protagonista, creio eu que não tenho palavras para descrever o quanto essa mulher é guerreira. Ela é muito convicta, forte, esforçada e se demonstrou perseverante ao colocar um fim nisso tudo de uma vez por todas. Ela encara todos os desafios batendo de frente com os horrores de seus pesadelos e tentando mudar tudo isso. Diriam que uma mulher não pode agir nem sentir tudo isso por parecer histérica por conta do comportamento que ela tem durante vários momentos da história. No entanto, eu acho esse tipo de resposta, falar que uma mulher é histérica, é uma agressão verbal à mulher, pois ela também é um ser humano e que vai sentir de tudo, como um ser humano qualquer sente. Consequentemente, ela possui várias cenas gritando, xingando, chorando e expressando tudo que ela guarda dentro de si ou pensa sobre aquilo tudo que está acontecendo na vida dela ou até mesmo o que aconteceu na vida dela. Obviamente que muitas dessas coisas são por culpa de Fernando e dos traumas que vieram logo em seguida ao ter uma vida com ele. E assim, é tudo muito explícito. A pior parte é saber que isso, todo esse rolê que acontece com ela, é a realidade de muitas mulheres que possuem traumas diversos, sofrem em silêncio e que não conseguem enxergar o relacionamento problemático que elas vivem, principalmente pelo medo de serem abandonadas, serem deixadas de lado ou até mesmo não terem um rumo principal mais na sua vida. Já tiveram que fazer de tudo para agradar o ser, que geralmente é homem, né? E conquistá-lo. Então imagine o quão difícil deve ser isso. Basicamente se torna uma dependência emocional que te leva a muitos caminhos arruinados da sua vida. Pois bem, se tem uma coisa que eu posso dizer da protagonista depois de tanta merda que ela passou, tanto ao se lembrar de como o Fernando era, quanto ao descobrir sobre os vídeos íntimos invasivos absurdos que ele tinha guardado, que sim, tem uma cena completamente absurda dele fazendo isso e, pelo amor de Deus, me deu tanto ódio, é que ela não tem medo de queimar tudo que Fernando já foi pra ela e que, finalmente, ela se sente livre de tudo isso. Falando agora do final, bom, o que eu posso dizer sobre ele? Ele pra mim é absolute literatura, um final com chave de ouro de seriedade, superação e cinema. Ela ter uma filha e ter um baque disso é realmente chocante, porque o baque você tem que ler a história para descobrir. Me pergunto muito como serão resolvidas as pontas soltas da história e como tudo isso vai se encaminhar, porque afinal tem alguns detalhes ali que não ficaram totalmente fechados e que eu tô bem curioso para saber.
E que, bem, esse final ele pode até terminar com o livro, com os amigos de Juliana acompanhando, a terapeuta dando apoio em caso que houvesse lidar com alguma parte jurídica dentro dessa história, e com uma nova vida entrando na vida de Juliana, a partir desses novos olhares. É uma história sobre a realidade, uma lágrima das diversas outras lágrimas que escorrem pelo rosto dessas vidas semelhantes ou iguais de Juliana, e que merecem ser ouvidas, precisam de rede de apoio e se libertarem para sorrirem novamente, ou até mesmo, quem sabe, sorrirem pela uma primeira vez na sua vida toda, para finalmente alcançarem a felicidade que tanto desejam. Passando agora para um momento um pouco mais sério aqui do vídeo, deixando o foco da história um pouco de lado, eu vou falar um pouquinho mais da mensagem do livro. Gostaria de dar meus 5 centavos de opinião sobre isso. Posso até não ser exatamente o público-alvo para qual esse tipo de histórias são destinadas, até porque eu sou uma pessoa não binária e meu tipo de violência não é exatamente esse, mas enfim, vou falar um pouco do mesmo jeito porque é um assunto seríssimo e que merece ser ouvido. Não significa que eu não possa falar sobre, me aprofundar e esclarecer também sobre. É mais que evidente que a nossa sociedade machista, diversas mulheres passam por abusos, assédios, violências físicas e psicológicas das mais variadas, sejam elas mulheres cis e mulheres trans. Vamos deixar isso bem claro, mulheres trans também são mulheres. São observadas como objetos de desejo, como inferiores, como serviçais de casa e até mesmo abaixo de outras prioridades. E eu vejo isso como um extremo absurdo e o cúmulo do ridículo. Desde criança, eu tenho uma mentalidade de que elas merecem respeito, merecem saúde, merecem reconhecimento por todos os desafios que são obrigadas a lidar todos os dias e muito mais dessa vida. Gostaria muito que isso fosse mais ensinado nas escolas, dentro de casa e até mesmo ambientes de trabalho, pois é inacreditável também a nojeira que passa na mente de tanta gente, principalmente homem, ao ver uma mulher só querendo ter uma vida normal. E que, a propósito, necessitam de ajuda psicológica ou psiquiátrica em muitos desses casos. Não porque ela é maluca, mas sim porque ela possui feridas que não fazem nem ideia de quando vão ser curadas na vida dela. Então, só sendo um pouco mais séria aqui nesse vídeo, busque ajuda. No próprio livro, a autora deixou uma página com o número de telefone para qualquer ajuda que precisar, e que eu também deixarei aqui na tela para demonstrar o meu apoio também para vocês. Imagino que o medo de denunciar pode ser bem grande por conta do que pode vir em seguida na sua vida, mas saiba que há pessoas que estão dispostas a lhe dar apoio nesse momento e que quer que você tenha uma vida de liberdade. Então, se você é mulher e passa por algum tipo de coisa assim, ou até mesmo suspeita de passar por algum tipo de momento como esse na sua vida, eu recomendo você ligar para um desses números e poder finalmente ter sua própria liberdade para ser quem você é, tá bom? Mulheres, vocês merecem porque vocês realmente têm uma vida muito difícil e eu desejo de tudo de bom para vocês. Ufa, bem, esse vídeo ficou um pouco mais sério do que eu pensei, mas eu queria trazer realmente um pouco mais desse assunto, porque esse livro foi muito impactante e precisava de ser dito, porque, por mim, é uma leitura completamente necessária. Por fim, depois de eu ter deixado o clima bem pesado, ele não é algo muito divertido e alegre, esse livro. É uma história comovente que lida com a realidade e que merece reconhecimento. Apontei várias coisas positivas sobre a parte técnica da história e escrita, que é bem fluida, aliás, ou seja, você consegue ler com muita facilidade. No entanto, quis apenas mostrar como tudo foi muito bem construído e que eu recomendo para quem deseja ver mais sobre esse tema e queira estudar um pouco mais, para se aprofundar um pouquinho. Dei 5 estrelas e favoritei, se tornando mais um livro que me deixou assim completamente fascinado. Enfim, comenta se você já leu ou teve vontade de ler a partir desse vídeo, sigam a autora nas redes sociais, comentem aí embaixo também sobre a sua opinião sobre esse tema, o que você acha que a gente poderia debater melhor aqui e outras ideias de vídeo também para que eu possa trazer aqui para vocês. Bem, tá aqui tudo na tela para vocês, aproveitarem e vejo vocês numa próxima roda da fogueira com mais um céu estrelado para apreciar. Muito obrigado e falou!